Vamos abrir nossas Bíblias em Mateus 9, a partir do versículo 35. A seara e os ceifeiros. E percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando na sinagoga deles, e pregando o evangelho do reino, e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E vendo a multidão, teve grande compaixão deles, porque andavam desgarrados e errantes como ovelhas que não têm pastor. Então disse aos seus discípulos: a seara é realmente grande, mas poucos são os ceifeiros. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande ceifeiros para a sua seara. E chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos, para os expulsarem e para curar toda enfermidade e todo mal. Ora, os nomes dos 12 apóstolos são estes: o primeiro Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, Filipe, Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu, Lebeu, apelidado Tadeu, Simão, o Zelote, e Judas Iscariotes, aquele que o traiu. Jesus enviou estes 12 e lhes ordenou, dizendo: não ireis pelo caminho das gentes, nem entrais em cidades de samaritanos, mas ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel, e indo pregai, dizendo: é chegado o reino dos céus. Curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios. De graça recebeste e de graça dai. Amém? Glória a Jesus. Eu gosto muito de observar que Cristo, a gente vai ver que Cristo estava sempre em movimento, né? Ele estava sempre correndo, indo atrás das ovelhas, daquelas pessoas que necessitavam de um milagre, do socorro, que ele encontrava pelo caminho, ele curava, salvava, né? Ressuscitava, porque ele é a vida, e quando a vida chega, não tem morte que resista. Não é verdade? Porque Jesus é a vida, né? A vida chegou, não tem morte que resista. O morto tem que ressuscitar, porque a vida é Jesus Cristo. Não é verdade? Então, ali ele ia, né, pelas cidades, ele caminhava. Em várias outras passagens, a gente vai ver ele caminhando por alguns caminhos com os discípulos. Ele se faz necessário passar por Samaria, porque ele quer um encontro com a mulher samaritana para mudar a história dela, mas não somente dela, mas da cidade dela, do povo dela, né, da nação dela. E foi aquela coisa, Jesus fez grandes coisas através da vida daquela mulher. E aqui nós vimos também que Jesus, ele percorria todas as aldeias, ensinando nas sinagogas deles e pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias. Quer dizer, ele estava constante. Jesus, ele mostrou-se constante no chamado dele, naquilo que ele veio realizar nessa terra. Ele caminhava, ele não tinha dificuldade. E olha que naquele tempo não havia o quê? Não havia carro assim, igual a gente, né? Tinha lá uma carroça, uma carruagem que era conduzida pelos animais, tudo. Mas não havia essa facilidade a qual nós temos hoje. Hoje nós temos o avião, que você pega um avião aqui em Brasília, você vai parar em qualquer outro lugar do mundo que você quiser. Não é verdade? Mas Jesus, ele percorria, ele caminhava, né, as cidades, aldeias, e ele aproveitava todas as oportunidades que ele tem, porque a palavra de Deus vai nos dizer que nós não podemos desperdiçar as oportunidades que nós encontramos pelo caminho. E uma coisa que Jesus fazia era aproveitar todas as oportunidades que ele tinha. Inclusive, para mim, você está aqui hoje é porque Jesus aproveitou a oportunidade, te achou no caminho, te libertou, te salvou, te trouxe para perto, e hoje você está aqui glorificando, cultuando ao Senhor. Talvez em outro tempo você estava dentro de um bar, talvez em outro tempo você estava talvez dentro de um campo de futebol, nesse horário de culto, jogando bola, mas Jesus te encontrou pelo caminho, te mudou, te transformou, te libertou, te sarou, te limpou, te trouxe para perto e vai, faça a minha obra. Né? É tudo muito bonito, mas no final ele fala: ó, faça a minha obra. Não é verdade? Então Jesus, ele vai caminhando e ele vai fazendo toda essa obra maravilhosa. Ele vai curando, ele vai pregando o evangelho do reino, ele vai falando de salvação, de libertação, de vida nova, né? De tudo aquilo que Deus tinha projetado para o homem através da vida dele. E aqui ele vai curar as enfermidades e moléstia entre o povo. Ele olhava para o povo e ele não falava assim: ah, não, depois eu passo lá na sua casa. Não, traz esse aí agora não. Onde ele passava tinha um doente? Tinha.
seja curado em meu nome, que eu sou o poder, eu sou a vida. Né? Receba vida, receba cura. Ele era a própria vida, ele era o próprio milagre. Então, nada poderia resistir a ele. Nada pode resistir a Cristo. As moléstias não poderiam resistir a Jesus. Os enfermos, os demônios, eles não podiam resistir a Jesus, porque ele era o próprio poder, ele é a própria vida. Então não tinha como resistir. Ele foi trabalhando e ali os discípulos dele estavam com ele. E onde ele passava, as multidões, né? Ele via as multidões, ele via o quê? A necessidade das multidões. Ele via que o povo estava perdido, que o povo estava desgarrado, que o povo estava aprisionado, que o povo estava cansado, que o povo estava doentes. E ele olhou e sentiu o quê? Compaixão deles. Ele falou assim: eu tenho que mudar a história. Eu não vim aqui para deixar as coisas como estão. Eu vim para mudar a história desse povo, eu vim para mudar a história dessa multidão. Jesus sempre chegou para mudar a história de alguém. Observe toda a palavra, todos que se aproximaram de Jesus, a história de todos eles foram mudadas. Foram transformados do cego ao surdo, ao paralítico, né? A mãe que perdeu seu filho, ele foi lá e mudou a sentença, mandou o filho levantar e andar, pegou o filho e entregou de volta na mão daquela mãe. Então ele veio para revogar muitas sentenças, muitas coisas estavam acontecendo na vida daquelas pessoas. E ele sentiu o quê? Compaixão, porque ele vai dizer, porque andavam desgarradas e errantes como ovelhas que não têm um pastor, ou seja, pessoas que andavam sem direcionamento nenhum. Ele olhou e falou assim: tá vendo? A ovelha, porque a ovelha sem pastor, ela tem uma facilidade muito grande de se perder e não encontrar o caminho de volta para casa. Então ele olhou e falou assim: essas ovelhas, essas pessoas, essas multidões estão como ovelhas que não têm pastor. O pastor, ele serve o quê? Para direcionar. Se nós formos ver como eles vão aos campos e aquele pastor vai na frente das suas ovelhas e ela vai seguindo cada passo que ele dá, porque ela tem uma direção. Então quando Jesus olha e fala assim: esse povo está como ovelhas sem pastor, eles se tornaram uma presa fácil, eles tornaram-se um alvo fácil. Mas é necessário que eu faça algo, é necessário fazer algo pelas essas vidas, é necessário fazer esse algo para o resgate dessas ovelhas. E ele vai falar algo interessante. Então disse aos seus discípulos: a seara é realmente grande, mas poucos são os ceifeiros. Ele olha a multidão de pessoas, de ovelhas, como ovelhas perdidas. Mas ele olha para os discípulos e fala assim: olha, realmente, a seara... o próprio Cristo vai falar, ela é muito grande, mas poucos são os ceifeiros. E sabe quem são os ceifeiros, irmão? É eu e você. A seara é grande, e os ceifeiros são aqueles que se dispõem, é aqueles que arregaçam, né, a manga da blusa e falam: bora avante, vamos pregar, vamos evangelizar. Nossa, pastora, mas eu não tenho tempo de sair pelas ruas. Amigo, quando você tem um vizinho, quando você tem um parente que não conhece a Jesus ainda, ele adoeceu, ele está passando por uma dificuldade, por uma fragilidade, você é o instrumento que Deus quer usar na vida, é o ceifeiro que Deus quer usar nessa casa, nessa família e nessa vida, para trazer o que? Transformação, mudança. Nós somos os instrumentos, nós somos os ceifeiros do Senhor. E Ele vai usar quem se dispuser, quem dá lugar para que Ele possa usar. Gente, o inimigo das nossas almas, ele trabalha constantemente para que nós não venhamos concluir esta obra que o Senhor entregou nas nossas mãos. Para que nós não tenhamos forças, para que nós até desacreditamos de nós mesmos, achando que nós não somos capazes de levar a palavra a alguém, ou então de impor as mãos sobre alguém e aquela pessoa, a situação dela ser mudada. O inimigo, ele vai trabalhar, mas quando você consegue ir, você vê, você sente a alegria de Deus no seu coração, porque você está fazendo algo que agrada ao Senhor. Quando você vai de encontro à alma que está cansada, à alma que está doente, à alma que está triste, você senta com ela e você começa a falar das grandezas de Deus, você começa a enxertar nela a palavra do Senhor, você vê o semblante da pessoa começar a ser mudado, transformado, a fala da pessoa naquele exato momento já não é a mesma de quando você
chegou ali. Por quê? Porque você é possuidor da palavra de Deus. Tem dentro de você a palavra e a presença do Espírito Santo de Deus que vai te conduzir em tudo aquilo que você irá dizer. As palavras que você irá dizer, se você está munido da palavra de Deus, você está cheio do Espírito Santo, você é uma pessoa que busca a presença de Deus, não se preocupe aonde você colocar a planta dos teus pés, é o Senhor que vai conduzir as suas palavras, é o Senhor que vai colocar as palavras na sua boca. Não é você mesmo, é o Espírito Santo de Deus que revelará a necessidade do outro. Glória a Deus. É o Espírito Santo, então, que nós sejamos dependentes do Espírito Santo de Deus, para que nós possamos conduzir essa grande obra que o Senhor tem nas nossas mãos. Aleluia. Nós temos algo grande a fazer. Porque o próprio Cristo vai dizer assim, realmente, a seara é grande, mas poucos são aqueles que se dispõem. Mas poucos são ceifeiros. São poucos, são aqueles que querem ir, não é? Foi o pastor? Falou aqui? São poucos que dizem, envia-me a mim, estou pronto. São poucos. Mas que eu e você seja a diferença nessa cidade. Mas que eu e você seja a diferença na nossa rua, no nosso bairro, no meio da nossa parentela. Sejamos a diferença. Se você abrir a tua boca para falar de Jesus um pouquinho para alguém, você já está fazendo, você já está semeando a esperança no coração daquela pessoa. O seu testemunho de vida também vale muito, porque conforme a Sara falou aqui. O rapaz estava lá pregando, mas Deus falou assim, você está pregando o que você não vive. Mas o seu testemunho, vivendo de acordo com a palavra de Deus, vai alcançar muita gente também. Como aquele homem mudou, como aquela mulher mudou, e você mesmo está pregando sem você falar. Sem você abrir a boca, a sua vida é uma pregação. E esse é o diferencial nas nossas vidas. Esse é o diferencial das nossas vidas. Mas aí Jesus, ele está ali trabalhando, ele está ali curando, ele está ali libertando, ele está, expelindo os demônios. Ele pega o olho para os discípulos, vem aqui. Vem aqui. Até hoje vocês viram fazer, mas a partir de hoje quem vai começar a fazer é vocês. Não é isso? Até hoje vocês me viram, tiveram uma experiência de me ver fazendo. Mas a partir de hoje eu vou delegar poder a vocês, autoridade a vocês. Que onde vocês for, vocês terão poder no meu nome para realizar maravilhas e proezas. E ele vai chamar os 12, e chamando os 12 discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos para os expulsarem e para curá-los de toda enfermidade e mal. Você entendeu? Jesus falou assim, isso aqui, o que eu faço é isso aqui. Então vocês querem? Recebo aí. Vocês verdadeiramente querem ser meus discípulos? Vocês verdadeiramente querem ser meus seguidores? Vocês verdadeiramente querem fazer o que eu faço? Está disposto? Tô. Então recebe poder da minha parte. Recebe poder para expelir os demônios. Recebe poder para curar os enfermos. Recebe poder para repreender todo o mal. Irmão, esse poder está na minha vida e está na sua vida. Esse poder está liberado sobre nós também. E por que nós estamos temendo de pregar o evangelho? Porque nós estamos temendo de que algum demônio se manifeste e você tem que repreendê-lo. Porque nós estamos temendo que há algum mal e você não quer ir em certo lugar porque o lugar é pesado, é isso ou aquilo. Meu querido, se você está em Cristo, fica tranquilo, Ele te guarda, Ele te livra, Ele te garante, Ele garante a mim, Ele garante a você. Porque o que será feito não é no meu nome, não é no teu nome, mas no nome dEle que é todo poder. Ele tem todo o poder, por isso ele vai chamar os discípulos e vai liberar uma palavra. Vai outorgar poder para eles através do nome dele. Através do nome dele. E foram 12. 12. E eles iam como? De 2 em 2. De acordo com as instruções de Jesus. Nas cidades, nas casas, nos lugares mais desertos. Sendo um farol, como foi a música, né? Como um farol que brilha à noite. Como um farol que brilha na escuridão da vida de alguém que está com a depressão. Você é um farol que vai brilhar na casa de alguém que está na escuridão, numa depressão.
É você que Deus quer usar, é você que Deus quer fazer a ponte. É o Senhor que quer usar você e a mim também para fazer. Muitas das vezes, sabe o que acontece? Nós estamos estagnados na nossa casa, nas nossas vidas, andamos para lá e para cá. Mas quando chega a hora de nós realizarmos algo para Jesus, nós estamos com muitos compromissos, ou então nós estamos muito cansados para fazer. Como eu vi aqui que era tudo crente, eu resolvi. Eu falei assim, essa é a palavra. E que nós possamos nos dispor. Esses discípulos, você não viu? Eles falam, não, Senhor, é muito pesado para mim. Como é que eu vou fazer isso se o Senhor não estiver conosco, Jesus? Vocês viram ele reclamando? Vocês viram eles falando, quando Jesus chama eles e dá poder para eles? Eles recebem o poder. Eles recebem aquilo que Jesus entregou na mão deles. Eles não falam, Jesus, se o Senhor não estiver conosco, nós não iremos. Eles falaram assim, é mesmo, Jesus, é desse jeito? Então tá, nós vamos. Foi de 2 em 2. Passaram por um aperto ou outro, né? Igual quando eles foram lá expulsar o demônio do menino que se jogava no fogo, se jogava na água, passou por um aperto e Jesus teve que intervir. Sim, passou, mas Jesus estava lá e Jesus continua comigo e com você também. Viremos passar por alguns apertos para nós nos aprimorarmos mais, para nós buscarmos mais a presença do Senhor. Sim, mas Jesus está conosco o tempo todo. Isso é para o nosso crescimento todos os dias das nossas vidas como cristãos. É nós olharmos para o mal e o mal já bater em retirada. Chegou alguém aqui diferente. Você já chegou na casa de uma pessoa que ela está possuída por um demônio, ele já fica com raiva de você, fala, para que você veio aqui? Já veio me atrapalhar. É dessa forma, porque ele sabe que tem autoridade e poder de Deus na sua vida, que você chegou para mandar ele embora. Para mandar ele embora. E Jesus te deu poder para isso. E Jesus te deu poder para curar os enfermos. O irmão está lá enfermo, a irmã está lá enferma. E está todo mundo... Não, irmão, vamos estender a mão e falar assim, em nome de Jesus, receba vida, receba saúde. Igual Pedro fez, se eu não me engano, foi com Enéas ou foi com Ananias? Acho que foi com Enéas. Enéas estava lá doente, em cima de uma cama, não sei quanto tempo. Pedro chega e fala assim, receba saúde em nome de Jesus. Sabe o que aconteceu? Ele recebeu saúde, levantou daquela cama e foi glorificar o nome do Senhor. Porque Jesus ele foi elevado ao céu, mas o poder continuou sobre mim e sobre você. A autoridade ela continua derramada sobre a minha vida e a sua vida também. Então tem um enfermo na sua frente, estenda as tuas mãos. O pessoal fala assim, não vai acontecer nada. Se você tiver fé o suficiente, a autoridade e a outra também vai depender da outra que vai ter que crer também, o milagre vai acontecer. Não é verdade? Então, Jesus, ele derrama, ele libera sobre as nossas vidas. Nós temos sobre nós a autoridade de repreender o mal. Todas as sortes de mal, seja de que ordem for. Há uma autoridade sobre nós. Jesus delegou isso sobre nós. Aí vai dizer assim, Jesus enviou estes 12 e lhes ordenou dizendo, não ireis pelo caminho das gentes, nem entrareis em cidades samaritanas, mas ide antes das ovelhas perdidas da casa de Israel, e chegado o reino, dizeis, chegado é o reino dos céus. Aí Jesus vai dizer, curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos. Ressuscitai os mortos. Aí você fala, não, pastora, mas isso era na época de João, de Pedro, né? Parece que esse poder estava só sobre a vida deles. Não, irmão. Esse poder de ressuscitar os mortos é no nome de Jesus. E se eu crer, e se você crer, nós também iremos fazer os mesmos sinais. Mas e a coragem? Cadê? Vamos ser sinceros? Você tem coragem? Você tem coragem de chegar lá no hospital lá? Então, uma pessoa que morreu, você levantar a mão, levanta e anda em nome de Jesus. Ainda existe, nesses últimos tempos, pessoas que fazem isso e veem um milagre acontecer. Mas nós, muitas das vezes, nós não teremos essa coragem. Nós não temos coragem nem de orar pelo enfermo, muitas das vezes. Imagina, irmão João, o morto levantar. Imagina o morto levantar. O que nós estamos precisando de fato? De que nós estamos precisando de fato? Orar, jejuar, palavra e buscar o poder de Deus. Os segredos dos discípulos era esse.
Não é porque eles andaram com Jesus. Não, é porque eles obedeceram aquilo que Jesus falou para eles. Eles tinham uma vida de oração, de jejum, de comunhão, de santidade, santificação, né? Porque não adianta eu orar, jejuar, fazer e eu não estar em santidade com Deus. Tudo tem que andar junto, tudo tem que estar alinhado para que o milagre venha, para que haja sinais através da minha vida. Para o sinal acontecer, eu tenho que estar alinhado de acordo com os parâmetros de Deus. Com aquilo que Deus fala que eu tenho que fazer. Quando aqueles discípulos vai expulsar aquele demônio do jovem lá, que se jogava no fogo, se jogava na água, e os discípulos não conseguiram repreender aqueles demônios, Jesus primeiro chegou e falou que aqueles homens eram de pouca fé, mas que existem castas de demônios que só saem com jejum e oração. Entendeu, irmão? Por isso que nós temos o quê? Estar preparado para fazer o sinal acontecer no nome de Jesus. Eu tenho que estar espiritualmente o quê? Preparado. Agora vai lá eu de qualquer jeito. Vou passar vergonha. Aí eu vou passar vergonha. Muitas vezes nós não vamos porque nós sabemos, nossa, eu não jejuei, eu não orei, eu falei isso, eu briguei com tal pessoa, não vou não, esse demônio vai rir da minha cara. Não é verdade? É assim, que nós sabemos que eles são enxeridos e eles fazem isso mesmo. Mas se nós levarmos uma vida de busca, de procurar nos santificar na presença de Deus todos os dias, quem é que vai resistir o nome de Jesus? Quem é que vai resistir o poder que há no nome de Jesus, que opera através da sua vida? Não há nada. E assim também a morte. Ah, pastor, mas aí o jejum deve ser bem maior, né? Aí, meu irmão, é busca. É muita busca. Mas os discípulos faziam porque eles buscavam. Eles realizavam milagres porque eles buscavam. Pedro e João na porta do templo. Está lá o coxo, pedindo esmola, não sei quanto tempo. Pedro e João cheios de Jesus. Chegou. Não tem ouro e nem prata. Mas o que eu tenho, eu te dou. Levanta e anda em nome de Jesus. Sabe o que aconteceu? O coxo deu umas mexidas, talvez para lá e para cá. Pedro pegou nas mãos dele, porque Pedro era bruto. Jogou ele para cima, ele pulou em pé, os pés dele se endireitou. E o que ele fez? Entrou correndo dentro do templo e glorificando a Deus junto com os discípulos. Então, é nós que temos que buscar. Ah, Deus, eu quero ser usado como aquele Senhor usa aquele pastor. Ele coloca as mãos sobre os enfermos, são curados. Ele coloca as mãos sobre os demônios vão embora. Vai ver a vida daquele pastor. Se de fato ele não está fazendo alguma outra coisa por trás, porque a gente tem que vigiar muito nos últimos dias, né? Se ele não está uma vida com Deus, orando, jejuando, buscando poder, a autoridade do céu, a autoridade de Deus. Ou senão nós iremos ficar aí vivendo assim. Aparece o enfermo, não acontece nada. Aparece o endemoniado, não acontece nada. Aparece o morto, não acontece nada. Por quê? O problema está em nós. Nós, a igreja de Jesus Cristo. Olha só, a igreja de Jesus Cristo. Ressuscitar o morto. Quando Dorcas morre, as mulheres mandam chamar quem? Pedro. Pedro, vai lá na casa de Dorcas. É Dorcas, né? E porque Dorcas morreu e as irmãs lá estão tudo desesperadas, chorando. Então, alguém tem que fazer alguma coisa, Pedro. Pedro, pode deixar, em nome de Jesus eu vou. Olha só, Pedro, né? Eu estou indo lá, fala que eu estou chegando. Pedro chega na casa de Dorcas, onde ela está? No quarto de cima. Vem umas duas irmãs aqui comigo, foi uns irmãos, não sei. Depois eu nem vou ler direito. Sobe lá no quarto. Tábita, levanta. O que aconteceu? A Dorcas levantou. E sabe o que aconteceu quando a Dorcas levantou, foi ressuscitada?
os sinais de Jesus. E o sinal que Jesus fez através da vida de Pedro, uma multidão veio para Jesus e aceitou ele. Você entendeu? Porque muitas das vezes não está havendo conversão de almas, de vidas, por conta da falta dos sinais através da igreja de Jesus Cristo. Porque todas as vezes que os discípulos eram terrivelmente usados por Jesus para salvar, para libertar, para curar, multidões aceitavam a Jesus. E é o que está faltando em nós. Em nós, intimidade com aquele que libera o poder. É o que está faltando em nós e é o que nós temos que buscar todos os dias. Todos os dias da nossa vida e não deixar de lado. Fala assim, não, Jesus vai me salvar. Se eu tiver só um cantinho lá no céu, Jesus já está bom. E o irmão está morrendo? Você está pensando no seu cantinho lá no céu e tem alguém perecendo, morrendo, precisando de mim e de você lá. E aí? Como será diante do Senhor? Não negue o Cristo que você serve, Ele é vida, Ele é poder. E Ele quer te usar. Não se sente pequeno demais, não, porque muitas das vezes, não. Nós temos um sentimento de inferioridade. Vai, irmão, ora aqui pela irmã. Não, irmã, ora você, que você sabe orar mais do que eu. Não, irmão, você sabe orar tanto quanto eu e Jesus quer usar você. Jesus quer usar é você. Ah, irmão, vamos lá orar. Ore, levante a tua mão e ore. Você é instrumento de Deus. Você é instrumento de Deus. Jesus te chamou, te liberou poder sobre a sua vida para mudar a situação de alguém nessa terra. Para fazer algo diferente. E assim Jesus deixou os discípulos. Ah, não, mas esse mundo está muito ruim. Jesus, vem logo, me leva. Porque o mundo está muito mal. Jesus, quando ele orou lá em João 17, ele faz uma oração pelos seus discípulos. O que Jesus orou lá em João 17:15? Jesus falou assim, não, vou levar todo mundo embora agora. Jesus orou bem assim, Pai, eu não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Sabe por quê? Porque você tem algo a fazer que Ele vai te livrar do mal, mas Ele não vai te tirar daqui enquanto eu e você não cumprir aquilo que nós fomos chamados para fazer aqui. Não adianta correr para um lado para o outro, achar desculpa, fugir de Jesus, não. Ele tem um chamado na sua vida e Ele conta com você. Então você está preparado? Grande é a seara, poucos são os ceifeiros. Há uns 4 anos atrás, já vou terminar. Uns 4 anos atrás, numa madrugada, eu acordei com a voz do Senhor. Eliana? Aí eu falei assim, meu Deus, quem está me chamando? Aí repetiu de novo, Eliana, eu entendi que era Deus, que meus ossos pareciam que já ia derreter, que eu ia morrer. Aí eu falei, Senhor. Aí ele falou assim, vou te levar em um lugar. Ele me levava num lugar, era um campo gigantesco. Sabe quando você olha para o mar e você não vê o fim dele? Era o que eu via, só que era um campo de arroz muito grande. Gigantesco, e tudo maduro. Tudo maduro, no ponto de colheita, aquela plantação de arroz. E o Senhor me colocava no meio. E Ele falava bem assim para mim, Eliana, grande é a seara, e poucos são os ceifeiros. Vai e faça a minha obra. E eu olhei para aquela plantação de arroz, o vento batia, estava um sol muito forte, e tinha um vento que batia. E aquele vento batia naquele arroz, e aqueles cachos chegavam para lá e para cá. E o Senhor repetia comigo, Eliana, a seara é grande, mas poucos são os ceifeiros. Vai e faça a minha obra. Eu fiquei desesperada. E quanto mais o Senhor falava comigo, parecia que eu ia morrer, parece que meus ossos iam derreter. Acho que é por isso que quando Deus fala lá no Monte Sinai com o povo, e eles falam, não, Moisés, fala para Deus falar com você, depois você transmite para nós que nós vamos morrer. Foi isso que eu senti, que eu ia morrer naquele dia. Deus, eu vou morrer, eu não estou suportando a sua voz. Ele falou assim, você não morre, sou eu. E aí ele pegou e falou, olha para o teu lado. Quando eu olhei para o meu lado, tinha umas 10 pessoas vestidas de uma roupa mais escura, com as mochilas nas costas. E ele falou assim para mim, junte-se a eles e faça a minha obra. Que eu já estava reclamando de tanto que eu tinha que colher. E sozinha, né? Então ele me mostrou. E de repente ele falou assim para mim, agora eu vou te levar aonde o inimigo já ceifou. Irmão, ele me levou num lugar onde tinha passado um fogo que destruiu tudo.
aquele fogo destruiu um campo gigantesco. E ele falou assim: aqui é onde Satanás já ceifou e não tem mais jeito. Vai e faça a minha obra. Você entende isso, irmão? E até hoje ia aparecer um monte de gente com a mochila nas costas lá em casa, eu queria ir junto com eles. Falei, Jesus, é eles, é uns jovens que andavam de 2 em 2, peruano, boliviano, e apareceu lá na minha mãe, pregando a palavra de 2 em 2. Eu falei, meu Deus, é eles que eu tenho que me ajuntar. Me deu vontade de pegar a minha mochila e ir embora junto com eles. Até hoje eu estou procurando eles. Eu falei, Jesus, eu perdi a oportunidade, era eles. Mas eu estou aqui, e eu estou procurando uma hora ou outra fazer aquilo que o Senhor me chamou para fazer. Quer falar dele, e nós não podemos negar isso. Nós não podemos nos negar a falar de Jesus àqueles que necessitam, para que no dia o Senhor não venha nos mostrar um campo totalmente destruído e aniquilado pelo adversário.